Voilà. C'est par ici, là où les dames sont assises. Pardon, vous pouvez vous rasseoir après, immédiatement d'ailleurs. Deuxième prix, les lunettes. Enfin, deuxième premier prix. Prix de la mise en scène. Ex aequo. Antonio das Mortes de Glaube Rocha. Le film brésilien qui a connu un accueil très intéressé de tous les spécialistes. Histoire dramatique, en couleur, pleine de sang, pleine de passion, typiquement brésilienne. Film déjà primé, dont voici le metteur en scène. La vedette féminine du film est quelque part dans les 3 premiers rangs de l'orchestre. C'est une jeune femme très très blonde, que vous découvrirez peut-être au hasard des pérégrinations de la caméra de notre réalisateur. Robert, o que é o filme Idade da Terra? Olha, segundo as repercussões aqui na Europa, nos jornais mais importantes da Europa, trata-se de um filme delirante, paranoico, visionário, além dos limites do cinema ocidental, europeu ou norte-americano. Trata-se de um filme louco, trata-se de um filme sem pé nem cabeça, trata-se de um filme com adjetivos infinitos. Eu, aliás, estou até surpreendido com os inúmeros adjetivos que se podem colocar no filme. O filme realmente não tem uma história. O filme é um barato audiovisual que fala do Brasil de todos os tempos e de todas as eras. E é um poema, não é um teatro, não é um romance. Então não conta uma história do jeito que se conhece. Como é tudo invertido, as pessoas ficam assim. Quer dizer, o filme é isso aí, mas é para ver e ouvir. Não dá para contar porque não tem o que contar. Cinema é para ver e é para ouvir. Quer dizer, o diretor não deve falar do filme, não. Como é que você se sente com toda essa polêmica que o filme e você produziram nesse festival? Olha aqui, é uma coisa incrível, porque eu sou o único representante da América Latina. Não há filme de outros países, só existe a Idade da Terra representando o Brasil. E aqui é uma Olimpíada cultural. Nesse mercado aqui de Veneza atravessam as principais ideias filosóficas e políticas do nosso tempo. São milhões de dólares e milhões de ideologias e de emoções que atravessam. São 1.600 jornalistas, são mais 3.500 cineastas e diretores, de forma que para mim é uma Olimpíada. Além de mostrar o filme, eu tenho que dar uma média de 30, 40 entrevistas por dia, discutir 1000 coisas em várias línguas, de forma que a barra é um pouco pesada. E realmente, representando apenas, sendo o único representante da América Latina, as atenções se jogaram para cima de mim e aí houve uma grande onda. Assim, Mas eu lhe perguntei a respeito da polêmica. Como é que você se sente no meio dessa polêmica? Como é que ela surgiu e qual é a sua posição? Exatamente o que eu lhe disse. Quer dizer, o filme, quando foi projetado, já foi projetado aqui 3 vezes, provocou reações as mais diversas possíveis. Mas isso já tinha acontecido na época de Terra e Transe, em 67, em Cannes. Por que essas reações? As reações é porque eu não faço um cinema convencional. Quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional, de forma que as pessoas E qual foi a crítica? chocadas. Qual foi o choque nesse caso, da crítica italiana? Quer dizer, aqui é como uma campanha eleitoral. Quer dizer, o que ocorreu, por exemplo, para dar uma informação geral, é o seguinte: a crítica na Itália foi 90% contra o filme. Atacaram violentamente o filme e a mim, mas numa linguagem de baixo nível intelectual. O que eles falaram? O que eles alegaram? Disseram que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão, e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida. Disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários. Quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes.
na verdade. Agora, a crítica francesa foi toda favorável, quer dizer, foi a italiana foi contra e a francesa foi toda a favor. A crítica inglesa foi dividida. A crítica portuguesa foi favorável, a crítica americana deve estar dividida. E como é que de você forma respondeu? Que foi balanceado. E como é que você respondeu à crítica Então, italiana? eu fui à conferência de imprensa e disse o seguinte, que os jornalistas italianos, que ao invés de criticar o meu filme, atacaram a minha pessoa por causa de posições políticas que eles não conhecem e nem sabem, eram irresponsáveis e eram ignorantes, porque na Itália não tinha movimento de vanguarda, de forma que era impossível para eles entender um filme que estava fora das leis normais do cinema mundial. Então qual é? Isso provocou um choque, um escândalo, porque eles achavam que um latino-americano não tem direito de vir aqui discutir. E o festival é botar o filme na tela e discutir teoricamente. De forma que são duas batalhas, a batalha teórica e a batalha prática. E meu filme coloca a perspectiva, além da política, para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um filme filosófico. E eles acham que o cineasta não pode ser filósofo. De forma que aí o negócio virou mesmo, entendeu? Você no seu filme diz o seguinte, Cristo é do terceiro mundo. Queria saber se, em primeiro lugar, foi esse o ponto que mais teria provocado tanta polêmica, e em segundo lugar, o que quer dizer Cristo é do terceiro mundo? Olha, eu acho que o que provocou o pau aqui na Itália não foi o conteúdo do filme, como se poderia dizer academicamente, foi a linguagem do filme, porque o filme tem um outro tempo, um outro espaço de montagem. Então o barato é outro, os caras não podem entrar mesmo, então ficam absolutamente revoltados diante do que eles chamam de experimentalismo, mas não é experimentalismo, é o fluxo da imagem, é a montagem que vai por caminhos incontroláveis, entende? Como um rio que corre abrindo outros baratos. O que é o Cristo do terceiro mundo? Essa concepção de Cristo do terceiro mundo já foi uma coisa que a imprensa criou aquilo. A jogada é o seguinte, eu mostro no filme que o mito cristão, que é o mito solar, vem da Ásia, vem da África, vem do Oriente Médio, e que a Europa sequestrou a verdadeira identidade de Cristo, entende, importando um Deus. Então eu disse que, como o filme mostra um Cristo negro, interpretado por Antônio Pitanga, um Cristo pescador e místico, interpretado pelo Jesse Valadão, mostra o Cristo que é o conquistador português, o São Sebastião, o Dom Sebastião, interpretado pelo Tarcísio Meira, mostra o Cristo guerreiro Ogum de Lampião, interpretado por Geraldo Del Rey, quer dizer que são os 4 cavaleiros de Apocalipse que ressuscitam o Cristo do terceiro mundo, recontando o mito através dos 4 evangelistas, quer dizer, são os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 cavaleiros de Apocalipse, cuja identidade eu revelo no filme, quase como se fosse um terceiro testamento, o filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso. Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de West, não é uma porno chanchada, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, é uma novidade. Então eu rezei, cheguei na catedral, rezei uma missa bárbara, e o pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, eles tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. Aí eu disse para eles, olha aqui, é como Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na catacumba. E vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar, vocês romanos, italianos, têm o costume de jogar os cristãos no pasto dos leões, mas eu não tenho medo de leão como o profeta Daniel, que dominará os leões na arena. Então eles já fundiram a cuca e o assunto ficou nesse campo, porque ainda prossegue o pau, entende? Se pode fazer uma revolução econômica, nem cultural, sem termos uma cultura desenvolvida. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Boa noite. Este aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura, que escreveu Rasga Coração, sua obra nascida do delírio, do desespero, porque o Vianinha morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas fica até difícil falar. Escreveu uma obra-prima que continua proibida pela censura. É necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianinha, porque Rasga Coração
deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro, um teatro aviltado por diretores estrangeiros, tipo Franco Zeffirelli, que é um aventureiro, que veio aqui e recebeu bilhões para montar a La Traviata, uma cópia do Visconti, humilhando, inclusive, a burguesia pseudo-culta do Rio de Janeiro, que engoliu o gato por lebre, porque o Zeffirelli é um diretor de segunda classe. Mas não falemos de coisas menores. Aliás, devo falar ainda que esse senhor Zeffirelli pretende construir uma concha acústica para montar a ida. Quer dizer, o Brasil não pode aceitar isso. José Celso Martínez, Antunes Filho, Flávio Rangel, Ademar Guerra e tantos diretores jovens no Brasil realmente não podem aceitar isso. De forma, esse é o problema. Nós não podemos estar cometendo mais erros culturais. Por isso, rasgo o coração que o Aduvaldo Viana Filho deve ser liberado. E mais as tais 400 peças de teatro. Preciso falar um pouco de cultura. O povo brasileiro é analfabeto. Mesmo os intelectuais são analfabetos. Por exemplo, José de Alencar. Você também nunca ouviu falar. José de Alencar, bota um close aqui, que é o criador do romance brasileiro. É como Vianinha, outro resultado trágico dessa cultura eternamente frustrada, porque Alencar, ele morreu aos 48 anos, morreu realmente frustrado. Machado de Assis o descreveu, que encontrou desiludido no final da vida numa crônica célebre. É o autor do Guarani, é o autor de Iracema, é o autor de Ubirajara, é o autor de Diva, é o autor de Pata da Gazela, é o autor de muitos romances, A Guerra dos Mascates e romances maravilhosos, que deveriam ser lidos intensamente. Eu acho que esses cursos de letras das faculdades, e mesmo o ensino de gramática, o ensino de português no Brasil, é um desastre. Eu acho que agora que os professores deviam também fazer um movimento no sentido de reformar o ensino de literatura no Brasil. Então, que se leia José de Alencar, que se leia o Vianinha, que se veja o Vianinha livre, e que também que se leia meu livro, esse livro aqui, Riverão Sussuarana, né? Que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros. Eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente de assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. Porque você não está me ameaçando. Calma, meu filho. Você não me chame de meu filho, nunca me chamo Glauber Rocha. Você vai me bater? Pois você não está batendo. Não, tá maluco. Você Eu não quero dialogar com vocês, torturadores. Chama o teu moço de policial. Entendeu? Não ameace, não. Só fala com o Roberto Santos, Luiz Arthur, Golberico Costa Silva. Não vai puxar o revólver, vai bater, vai torturar. Não a provoque, não converse com o policial. Caldeirão, filho da puta, tá mandando a polícia pra quê? Quem não estiver segundo a flauta do MDB está cortado. Há uma grande chantagem também dentro das universidades. Não tem abertura, não tem abertura para Caetano, para Gilberto Gil, não tem abertura para os verdadeiros pensadores brasileiros. Saw the Cinema Novo series at Museum of Modern Art. I think it was 1969, 1970. And I saw there Terence Trans Land in Anguish. And also was Fuzi's. But Land in Anguish was very, very strong. I felt I'd never seen anything quite like the combination of styles and, quite honestly, just the humanity and the passion of the film was so powerful. So when Antonio Desmortes opened at the Bleecker Street Cinema, and I saw the name Russia, I went immediately to see this. And I don't think at that time, you have to understand it's a very different time. At that time, every day, or maybe I exaggerate, every 3 days, there was a new masterpiece. From Italy, from France, from Japan, from everywhere. I mean, it was all over. And all of a sudden, Antonio Desmortes comes on the screen and wipes them all away.
and I can only say this from an emotional standpoint because I don't have the intellectual background of understanding the politics and understanding the nature of what was going on in Brazil at the time. I really come from a working class background of Sicilians in the Lower East Side of New York, which was like living in a little village, until I went to Washington Square College, which was New York University, which was in Greenwich Village. And then it began to open up a little bit, and this extraordinary influx of films, of recreating, you have to understand, not just good movies, but recreating cinematic language was happening every 3 or 4 days from different parts of the country. Not even to mention Andy Warhol or Cassavetes, for example. This was the key in 1968, or actually 1959 with Shadows. So this was a time when we all expected anything could happen with cinema, and cinema was going to be the savior of the world in a sense, and the world being in a terrible state, maybe not as bad as it is now, but at that time a very bad state politically and in every way. And so when I saw Antonio das Mortas, it seemed to cut through all politics, made politics irrelevant in a way, because it dealt with a truth and a passion that was primal. That was, there are those who have and those who have not. And those who have not will be heard, and eventually will come from the earth. It's almost as if it's something that was from primeval times, where the people in the film look as if they came out of the earth. This is like a primal mythology that was created up there on the screen, but interestingly enough, not just from the tradition and the culture of Brazil, which was kind of new to me, but also from different cultures and different different styles of filmmaking. From Italy, from America, from the American Western, as translated through the Italian Western, which at that time, we were such diehard American Western enthusiasts, having grown up with them as young boys, John Ford, Howard Hawks, etc., Bud Boetticher, and of course at that time Sam Peckinpah was the final statement of the American Western. We were so at that time militant about the American Western that we reacted, myself and a number of other people reacted against the Leone films. We felt that, the Italians can't make that Italian. I love Antonioni, we love Fellini, we love De Sica, of course, Bertolucci, Bellocchio, so much Pasolini, but the Western, this is American. It took me, in the meantime, I saw Antonio das Mortas, but I did not have that feeling about Antonio. Antonio das Mortas is something different. It took elements of the Western. It took elements of the translation of the Western by Leone and the other Italians. It took me 4 years to begin to appreciate, 4 or 5 years to begin to appreciate really beyond that point, the Leone films. And that Once Upon a Time in the West then became one of my favorite films. And I had to learn to come to it that it was not a Western, that it's an Italian film, that it's more in the tradition of grand opera. And Leone's style was so extraordinary and so unique. And that it took me a number of years. I got to know Leone, and then actually, at one point, back in 1978, gave me a print of Once Upon a Time in the West, which I kept here with our collection. But the thing about Antonio das Mortas was that, yes, it takes elements of the American Western, but also translated through the Italian Western at that time. There were, how can I say, I could not react to the picture analytically, because I was overwhelmed by the film, and I was overwhelmed by the style of the film, and by, again, just the truth over politics. And what I mean by that is that the politics are there. It's obvious. But I hadn't seen it handled with such honesty and in such an interesting way. And I hadn't seen it handled that way since I saw the first neorealist films of De Sica and Rossellini when I was 5 years old, which was Bicycle Thief and Paisa. And they were of a different style, but that hit the truth in a certain way, and Antonio hits that way in the same manner. I had a similar feeling to seeing Pasolini's first film, Accattone, around the same time. But Antonio das Mortas goes off on another level, because it comes out, the ritual, even though I may not have been familiar
with some of the rituals depicted in the picture, they create an atmosphere where anything is possible. And you could follow the story to a certain extent. You understand the logistics, the nature of the story, but the sense of the dispossessed and the sense of the dispossessed are always with us, and that they will be heard from. This is inevitable, and you get this from his work. You get this in particular Antonio, and also, of course, in Land in Anguish. And so, for me, ultimately, I became obsessed with the film, and I remember I took my friend from Time magazine, Jay Cox, to see it, and he reacted against it, but years later he liked it. There's no doubt. He was sort of a reviewer. He was reviewing at the time, and you have to understand that reviewers of periodicals have to see 4 or 5 films a day, 3 films a day. You know, suddenly this thing comes on the screen and sort of is too excessive, too over the. I said, no, this is really important. We got to meet Glauber when he came to New York that time, in a restaurant uptown, just for coffee, and the Time magazine gentleman did an interview of him, and that's when I first met him. And it took a few years, but my friend came around. He was the same. He also, with me, reacted against the Leone films, and then years later it came around. So, but with Antonio das Mortes is something. The style is very important. There are elements, as I say, of the Western, of course, but and this is pretty obvious in terms of the cangaceiro and the type of bandit. Americans can immediately, who've seen American cinema, Westerns can immediately equate with that. But it's also there's something about the nature of the music. The music, for me, is narrative in the film. It tells the story, the music. And I became obsessed with the music. I finally got copies of all of it, and I put it on my audio tape. And when I was driving, I was living in Los Angeles in 1972 to 1983, and I played in the car all the time. And the thing about it, I started giving copies of the film to musicians, composers, to look at that time in Los Angeles, actors. But primarily, the thing is that the narrative is told through the music also. Now, I don't know, I'm not an authority on it, so I can't tell you, you know better than me, all the different meanings of the different types of music used in the picture. But there is one important thing, and it has to do with the ballad, the idea of probably one of the most extraordinary things in that film is the moment in which the old blind man is carried on a litter, and the camera just tracks along with him. They're preparing for the final battle, and the camera goes on and on and on and keeps tracking. And this extraordinary ballad is being sung on the track, with these great lyrics about Lampiao, I believe, and going down to hell and fighting all the devils. And come to think of it, we were talking about it the other day, and we were talking about that in a way he, at that time, was using film, using Antonio das Mortes is using cinema sort of as powerful as Bob Dylan, the music and the songs that Bob Dylan was writing and playing at that time, Masters of War, particularly that particular song, that particular ballad. And Antonio das Mortes is like a Rolling Stone. It just goes and like if you listen as an American, I don't know about foreigner, but if you listen to Like a Rolling Stone repeatedly, which I just did a documentary on Bob Dylan, it still has the power. The song still has the power, and this is something that over the years I began to realize about the use of music in this film. But automatically, I must say, I responded to the film emotionally, and I responded to the truth of the street, the truth of the earth. In other words, as I said, the people who have not will be heard from, and I think this is something that there will be a day of reckoning, and I think this film shows that. And I think all of Cinema Nuovo, I think at that time, was expressing that. The whole world was going that way, and it is that way now, too. Antonio das Mortes makes it very clear it's the haves and the haves not. You could give or you could take. You could share. And the ones who don't,
They're going to come out of from that wherever they were. Serato was called the area where the woman with the knife, the extraordinary rituals they're enacted, and one of the greatest moments in the picture too is the way the intensity builds with the music. It becomes like a ritual and becomes like a religious chant or an incantation. There's a moment where an older woman starts singing, and I think it's when Antonio das Mortas starts to fight for the first time with another of the Congress heroes. They put the handkerchief between themselves. One bites the one end of the handkerchief, the other bites the other, and it's all one take. And recently, when I screened the film again, I screened the film twice the past few years. Once for Gangs of New York, and once for this film, The Departed, this gangster film I'm doing. And again, if you watch that take, how all the elements fall together, how you watch from the beginning of the take, I think it's about a 10-minute take. There's dialogue, and then the two characters move. Suddenly the sky, I think it starts to rain or something. You begin to hear a woman singing, and then they start to fight, and I think it looks very real, where one of the characters gets hit with a knife. And the tension of the two men pulling on the handkerchief, and the camera moves. The camera moves create something that is an extraordinarily emotionally powerful moment. But it's that kind of thing too, where you know everything is working for the filmmaker when all those elements come together. I don't know whether it's the actors, the weather, the camera movement. Somehow, if he had designed it, I'm sure he did. But somehow, when you're working like that with a group, and I could see that everyone was, what's the word, committed to making something special. And I say it all comes together, you know. And so this is a very, you know, that's one. It's one of the high points of my film going experiences, to see this and to be enlightened by this picture. And because also, you know, the interesting thing about the Russia films is that there was no attempt at, how should I say, he dealt with similar subject matter that was coming from Europe, but dealing with the European society post-war. But he dealt with it in such a way that was so direct, and so it may have elements of the Baroque, it may have elements of as I say, the Western and so many other different elements, but there was something about it that there were no excuses. They were just, this is the truth. Tá rodando? Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia. Alô, alô, Bahia, alô, alô, Brasil. Antônio Carlos Magalhães é um dos principais personagens políticos do Brasil, um dos grandes mestres das aberturas, um líder incontestável da Bahia e do Nordeste do Brasil. Antônio Carlos, como está sendo a sua transação com os estudantes lá na Bahia? Na Bahia, os estudantes vão se reunir nos dias 29 e 30 e nós demos um centro de convenções legalmente pedido e eles vão se reunir lá e eu tenho certeza que tudo vai correr bem. Os estudantes sempre contribuem e hão de contribuir ainda mais para que o Brasil cresça. O presidente Figueiredo disse que talvez hoje ou amanhã, em poucos dias, ele pudesse soltar o pacote da anistia. Você tem opinião formada sobre o problema da anistia? Tenho, eu sou muito franco. Eu acho que a anistia no campo político deve ser a mais ampla possível. Agora, infelizmente, ela não pode ser irrestrita, até para que não se confundam os políticos com outros que estão realmente em outros crimes que não são crimes de ordem de natureza política. Antônio Carlos, o que é que você acha da formação de novos partidos no Brasil hoje? O importante é que os partidos tenham representatividade no sentido de valerem pelo que eles têm nos segmentos da sociedade, na opinião pública. Partido político por decreto nós já tivemos e parece que não estava dando certo. Consequentemente, nós temos que ouvir as bases para que os partidos representem a vontade popular. Mas você é favorável a um bipartidarismo ou à formulação de outros partidos? Eu acho que nós chegaremos à próxima eleição já com pelo menos 4 partidos, com várias tendências do eleitorado, ou seja, da vontade do povo. Antônio Carlos, o Fidel Castro declarou essa semana, a semana passada no México, que estaria disposto a revisar os princípios de discutir uma aproximação com o Brasil. Como é que você vê a reaproximação do Brasil com Cuba e, em geral, com os países do terceiro mundo, ou seja, a política externa do Brasil hoje, como você encararia isso?
Eu vejo a política externa do Brasil muito bem orientada desde o presidente Geisel e que vem sendo seguida pelo presidente Figueiredo. Quanto ao problema de Cuba, eu acho que ainda está prematuro e o próprio Fidel Castro achou assim. Você saiu no jornal que você estava, digamos, colocando uma certa lei assim nos campos da Bahia, porque havia problema de poceiros, de grileiros. Isso repercutiu na imprensa. O que é que está se passando mesmo em relação a esse problema de poceiros e grileiros na Bahia? Realmente é um problema muito triste. É um problema de grandes proprietários de terra, tomando terras de menores proprietários, de homens que vivem há centenas de anos de família para família de suas terras, de poceiros que trabalham, que com o suor do seu rosto têm construído a grandeza de muitos municípios baianos, e esses homens têm sido espoliados. E o meu governo tem sido implacável contra os grileiros, já prendemos alguns e vamos prender outros para que isso sirva de lição e não prospere a exploração ao pobre lavrador. Antônio Castro, para concluir, dizem que você na Bahia iria criar um lugar onde os baianos, os brasileiros podiam falar o que quisessem, e que a Bahia estava assim, surgindo para ser uma espécie de nova Grécia tropical nesse tempo de democracia que começa no Brasil. O que é que você acha da liberdade de expressão do intelectual e do político, do artista e do jornalista nos dias de hoje? Sou plenamente favorável e acho que qualquer censura intelectual é extremamente nociva. E você, que é um dos homens que realmente tem muito valor, sabe disso. Poderemos até discordar, e quantas vezes temos discordado, mas as suas opiniões são sempre válidas e sempre merecem estudo. Como as suas, a de muita gente da área cultural, que precisa dizer o que pensa, cada vez com mais propriedade, para que nós possamos ter, assim, as opiniões divergentes e termos centros de convergências até mesmo nessas opiniões. Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam seus filhos porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Realmente, Severino, esse é o Severino. Tire a máscara, Severino. É o Severino outra vez aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura. José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil. José Celso Martínez, o maior teatrólogo do Brasil, comemorou 42 anos. Foi a sua pré-abertura. José Celso vai montar O Homem Valo de Oswaldo de Andrade e também os Sertões de Euclides da Cunha, em homenagem aqui aos milhões de severinos do Brasil. Aliás, não confundam José Celso com Franco Zeffirelli, um cenógrafo italiano que não é um diretor como Fellini ou Visconti, que montou aquilo lá Traviata e quer também montar o Guarani. Também voltamos ao TBC, estamos em pleno Pato com Laranja. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. Realmente, eu que sempre defendi esse cinema, máscaras, os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Imaginem que os vários sindicatos, associações de classe, hoje, realmente no Brasil, cada 2 cineastas formam uma associação de classe. Close no Severino, a face do povo, aliás, que não tem aparecido no cinema brasileiro, porque os últimos filmes brasileiros são muito reacionários, são muito ruins. Por isso a Embrafilme perdeu o prestígio cultural. Voltando ao assunto, novas máscaras, que vai ter uma luta de boxe, pelo seguinte, mandaram um ofício ao ministro, o senhor Miguel Borges, o senhor Nelson Pereira dos Santos, o senhor Roberto Faria, vários cineastas que foram meus amigos e hoje não são mais, mandaram um ofício ao ministro dizendo que alguns cineastas estão conspirando para tomar o poder na Embrafilme. Tudo isso é uma mentira. Aliás, eu contestaria os sindicatos dizendo que 80% dos cineastas desses sindicatos deveriam comparecer nesse programa, pegar a câmera e fazer um teste de cinema. Teste de cinema para diretor de cinema no Brasil é saber pentear o cabelo do ator. Por exemplo, o Severino fazendo o papel de Calígula. Então bota o cabelo dele assim e faz... Não sabe. Então eu contesto o poder desses cineastas, porque eles não sabem fazer filmes. Os filmes são quase todos ruins, só tem 10 cineastas no Brasil. Então quem está cuidando de distribuição, quem está cuidando de exibição são distribuidores e exibidores, não são cineastas. Estão exercendo terrorismo cultural no meio do cinema, da cultura toda, da crítica literária, do teatro, da música. Quem não estiver segundo a flauta do MDB está cortado, não tem abertura.
Não. Para Caetano, para Gilberto Gil, para José Celso Martínez, para Jorge Amado, não tem abertura para os verdadeiros pensadores brasileiros. Há uma grande chantagem também dentro das universidades. Então, o problema da Embrafilme é o seguinte: a Embrafilme é a consciência nacional, porque o cinema é a consciência nacional, é o espelho intelectual, cultural, filosófico da nação, sobretudo na televisão. Então, essa semana temos, bote a máscara, Severino, essa semana temos o quê? Super-Homem. Então, o preço de uma sequência para filmar Super-Homem é o preço que custa 20 anos de Embrafilme, ou seja, a Embrafilme tem apenas 10 milhões de dólares por ano, nós estamos invadidos de Kojaks. Olha aqui, Braulio Pedroso, 10% do povo brasileiro, entendeu, é que come feijão, não é dentre 10 brasileiros todos comem feijão, não. A sua novela é uma porcaria, eu gosto de você, mas isso é que é a vergonha nacional. Então que essas máscaras no Kabuki, Bertolt Brecht, Meyerhold, José Celso Martínez, Teatro Total e Livre, seja realmente o signo de uma cultura livre e aberta no Brasil. Não é como disse o Ferreira Goulart na revista Veja semana passada, que os intelectuais têm que se organizar para tratar com o poder. O Goulart quer botar poesia no sindicato. O sindicato é lugar para Lula, o verdadeiro líder popular do Brasil. Os poetas, aliás, devem sair dos sindicatos e das fórmulas sonetísticas e artísticas para criar uma arte livre. Saravá, José Celso, liberdade para a arte em todos os sentidos, inclusive nomeando grandes artistas para dirigir Funarte, SNT, teatro, porque a arte livre é a arte brasileira. E Emanuele e o Último Tango de Paris não são obras de arte, não, são apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Cosno Severino, a imagem do povo brasileiro. E atenção, entrevista exclusiva de abertura com Brizola. Boa noite, eu me chamo Brizola e moro em Botafogo. Ô Brizola, você que é tão conhecido aqui em Botafogo e safo e mil jogadas, você já ouviu falar em Leonel Brizola? Já ouvi falar muito, inclusive muita pessoa pergunta por que meu apelido é Brizola. Agora, você, o que você acha do Brizola? Eu acho um senhor legal, ele vai ser um bom presidente pra gente aí. Você acha que ele vai ser presidente? Eu acho que vai, né? Você tem acompanhado pelos jornais o que se passa com o Brizola? Tenho acompanhado tudo sobre ele. E você acha que o Brizola deve voltar para o Brasil ou não? Deve. Você acha que ele deve voltar ou não deve voltar? Deve voltar, claro, deve voltar. Você acha que você representa o povo brasileiro? A sua opinião é válida? Eu represento o povo brasileiro, comigo esse negócio de perguntar porque... Bicho que vai dar amanhã, você acha? Bicho amanhã? Pode dar uma cobra amanhã. Cobra e o que mais? Vai, solta a jogada. Você sempre acerta do bicho suas folhas vitoriosas de Botafogo. Não tenha medo do público, não, nós estamos em plenas aberturas. Eu estou falando a verdade, você está me perguntando sobre o problema do Brasil. Eu estou dizendo você que não sei no momento, que eu só trato de negócio de comida de cavalo e jogo de bicho. E o bicho de amanhã? Qual é o bicho de amanhã? É o cavalo ou a cobra. Cavalo e cobra? É, pode crer. Cavalo e cobra. E escute, você já acertou muito assim? Diz quanto acerta. Olhe pra câmera, Brizola. Diz quanto acerta. Você é uma vedete, bicho. Olhe pra câmera, você acerta. E escute, você acha, o que você acha do futuro democrático do Brasil? Aí você já pensou no problema que eu não entendo nada disso. Democracia, você sabe o que é democracia? E ditadura, você sabe o que é? Também nada. Nada, nada. Você, o que você acha da organização sindical? Sindical aí no momento, não posso te explicar nada. Já ouviu falar no Lula? Lula? Esse negócio do chefe dos metalúrgicos, né? Como? Chefe dos metalúrgicos. Lula, quer dizer, em Lula você já ouviu falar? Já ouvi falar nele. Exatamente. Escute aqui, você, o que você acha da questão agrária brasileira? Questão agrária brasileira? Já ouviu falar em reforma agrária? Já ouvi falar. Para você, o que é reforma agrária? Reforma agrária? O que você... Não, eu sei, não, você entende, bicho. Entende que a democracia das aberturas é a voz do povo. Diga aí, você já ouviu falar em eleições diretas? Já ouvi falar. Você é a favor ou contra a eleição direta? Eleições diretas? Bem, eu não posso dizer que sou a favor nem contra. Você votou? Eu votei. Em quem? Votei no Aparício Marinho. De que partido? 1699, MDB. E depois votou em quem mais? Só nele. Só nele, né? Escute, o que você acha do general Figueiredo? Bem, uma boa pessoa.
Por que você diz isso? Não precisa elogiar porque ele é o presidente, não. Fale porque tem abertura democrática. O Figueiredo pode ser criticado. Sim. Abre o verbo. Mas foi aquilo, mas escuta, não foi aquilo que eu te falei, eu sei. Vai, mande sim, mas foi aquilo que eu te falei. Você é deputado, bicho. Eu sei. Eu sei, foi aquilo que eu te falei. Eu não posso dizer nada sobre o Figueiredo, porque eu não entendo nada desse negócio de política, negócio de... Entendeu? Tá vendo? Esse negócio eu tô por fora completamente. Não entendo nada, não entendo patavina disso. Qual é o jornal que você lê? Eu leio todo dia o Dia. O Dia? O Dia. É, e você tem algum cronista assim que você lê? Fale alto, Brizola. O que você acha do problema da favela lá em Botafogo? Da favela lá em Botafogo? Essa é a favela, a salvação de Botafogo. Se não fosse essa favela aí, nós não teríamos sombra aqui nesse Botafogo, não teríamos nada. O que você acha do cemitério lá? Porque aqui a Rua das Palmeiras é entre o cemitério e a favela. É isso aí, justamente. O que você acha lá do cemitério? Os carros estão vindo, Brizola. Você parou a rua? Sei, pode crer. Fale alto pra gravar o som. Tu gosta do cemitério? É, claro. Olha, qual é seu time? Qual é seu time? Sou Flamengo. Sou Flamengo. Flamengo? Flamengo. Pois é, o Brizola aí, Flamengo, então. E você, o que você tem a dizer mais ao povo brasileiro? Eu não tenho a dizer nada. Olha pra Brizola, vai. Sim, manda pra cá, vai. Brizola, eu não queria lhe dirigir, porque democraticamente não deve haver. Você já ouviu falar na Embrafilme? Embrafilme conheço, inclusive já fui motorista da Embrafilme. Já foi motorista da Embrafilme. Então você está a favor do Gustavo Dal ou do Roberto Faria? Roberto Faria. Roberto, sabe quem é o Roberto Faria? Roberto Faria, sei. Sabe quem é o Gustavo Dal? Gustavo Dal, sei, conheço. É, quer dizer que você está metido, você quer trabalhar em cinema? Bem, se sobrar sair uma vaguinha pra mim aí, até que eu... Brizola, eu acho que você não está dando tudo o que você sabe, porque nos papos que você rapaz, tá vendo que bate comigo, você se abre que agora... É a segunda vez que eu sou entrevistado. Cadê a malandragem? Essa é a primeira vez que eu sou entrevistado. Você tem que saber, o cara tem que ter um pouco assim de então vai. experiência nenhuma eu tenho pra isso. Então diga a mensagem pro povo brasileiro. O que você acha do Pelé? Pelé? Não, Pelé foi um grande jogador, uma grande figura, um grande atleta. Mas no momento ele foi pra lá, ele deixou nós aqui sozinhos, então eu não posso falar nada do Pelé. Você está a favor que ele esteja nos Estados Unidos ou você prefere? Não, eu tô contra, ele tinha que estar aqui, não lá. E você acha que ele devia estar fazendo o que aqui então? Tinha que mostrar as qualidades dele aqui. Mas em futebol? Tinha que ser técnico do Flamengo, um treinador qualquer. Pra mim ficar mais famoso. Você acha que o Pelé devia se meter em política? Se candidatar a senador? Não, acho que isso não deve ser uma boa pra ele, não. Não deve não, né? Você acha que ele deve ficar onde então? Ele devia ficar aqui no Brasil mesmo. Aqui no... Mas ele estava se metendo em cinema, em negócio de rádio, de televisão, de disco. Tá, isso também é legal, mas... Você conhece as músicas dele? As músicas do Pelé? Sim. Eu só conheci uma música do Café, mas não sei nem levar ela legal. Brizola. Escute, o que você acha do Chico Buarque de Holanda? Chico Buarque é uma boa pessoa. Bom cantor. Do samba dele? Bom samba também, bom samba. E do Caetano Veloso? E do Caetano Veloso. Olha, vê como o Brizola é famoso, que as moças de Botafogo param para... São uma coleguinha minha. Coleguinha Selminha. Todo mundo aqui conhece ele, seria eleito fácil deputado estadual aqui solto. Tudo bem? Mas e o Caetano Veloso? O Caetano Veloso, patrulhas ideológicas, ouviu falar disso? Já ouvi falar. Qual é a jogada do Caetano, segundo você? Bem, eu sei que ele só curte muita música, agora as outras dele... E o Gilberto Gil, o que você acha do Gilberto Gil? É um pinta beleza mesmo, um cara bom de transação. Jorge Ben. Jorge Ben também, outro cara da cor, esperto, sabe Paulo mandar. César, você disse que estava com o Paulo César aí, você não era amigo do Paulo César, aquela jogada que você queria ser jogador de futebol? Hein? Eu conheci Paulo César quando ele era pequeno, inclusive. Paulo César da minha idade, ninguém diz nada. Vai jogar amanhã? Em que cavalo você vai jogar amanhã? Qual é o cavalo? Você não disse que jogar... Aqui não tem aqui as bala pra amanhã não, mas mais tarde eu vou ver. Segundo, hein? Não tem mais bala pra amanhã não. Você sabe algum samba aí? Samba? Cante um samba aí pro povo brasileiro, vai. Solte alguma coisa. Encare a câmera, Brizola. Samba no momento, eu só sei levar um samba no ritmo. Sem ritmo, no ritmo? Você passar as motocicletas. Vem cá pro sol, a fita já tá. Rapaziada, aí pra levar um ritmo aí, eu levo um samba na... Quer dizer que o seu forte não é o samba e tal? Não, meu forte é samba, sim. É eu samba, né? Samba no ritmo. Mas você preferia ser um sambista famoso como Jorge Ben ou um jogador de futebol famoso como Paulo César? Igual o Paulo César, eu não queria ser muito, não, senão ia ser chamado de vedete. Eu queria ser assim, tipo assim, Pelé mesmo. Pelé mesmo, né? E você, Tom Adilha. Você prefere Gal Costa ou Rita Lee? Que é cantora? As duas, tenho preferência pelas duas lá. Ah, tudo bem. Mando, beleza. Então, tudo bem. Então, diga a palavra final para o programa Abertura. Bem, minha palavra final é o seguinte, gostei muito da entrevista, o dia que você quiser fazer outra entrevista comigo, eu farei com mais calma. Aqui no momento agora eu fiquei preocupado com outra coisa, com uma manobra minha aí, minha da rapaziada aí. Perfeito. Legal? Ok. Entrevista exclusiva com o Brizola de Botafogo, que voltará ao programa Abertura, porque eu acho que o Brizola é muito melhor do que eu, de forma que nesse momento estou passando o poder ao povo. Então vai do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre,
liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. O brasileiro não tem uma estrutura industrial. O cinema brasileiro é realizado por amadores ou por profissionais assim improvisados, por empresários que pegam dinheiro em banco com altos juros, de forma que é uma coisa artesanal. É o reflexo de uma situação industrial artesanal, de uma situação industrial que não fez uma revolução industrial, que é um caso típico do Brasil. E o nosso mercado cinematográfico é um mercado composto assim de 3.600 cinemas, no máximo 4.000 registrados na Embrafilme. E destes cinemas, apenas uns 500 podem ser frequentados. Os outros estão sujos de rato, fedendo, telas sujas, ou seja, condições impraticáveis. Por que a burguesia tem que ser cruel, desumana? Bom, matéria para reflexão, boa noite, saravá, leu, enfim, não há nenhum sentido de provocação, não há nenhuma loucura, apenas o sentido é provocar uma reflexão crítica e tocar em mitos. Inclusive eu posso criticar, eu gostaria que alguém viesse aqui dizer que Glauber Rocha é um canalha e eu coloco no ar para você dizer tudo contra mim que ele pensa. Assim é a democracia, todos nós temos um ego semelhante, de forma que nada de guardar rancores e nada de guardar loucuras escondidas, e por isso que eu não admito o revanchismo. Os comunistas não podem ficar dizendo por aí que não tem dissidência na União Soviética, que não tem repressão lá. Tem repressão lá. A Revolução Soviética acrescentou coisas positivas, mas também coisas negativas. Não pensemos no exterior, pensemos no Brasil. Voltemos para dentro do Brasil, dentro dos nossos rios, das florestas, do grande Brasil, onde vive um povo pobre, liquidado, doente, que precisa realmente de ser resgatado. Então vamos acabar com essa disputa pelo poder e ver as coisas básicas, saúde, escola, hospital, o normal. Temos um pouco de amor pelo povo. Por isso que eu não gosto dos líderes burgueses, porque eles ficam num papo furado e disputam o poder. Nada de autoritarismo, ninguém tem o direito de falar em nome do povo. E a Revolução Soviética já era, a Revolução Francesa, Giscard d'Estaing, eurocomunismo, e adeus Europa. Vamos descobrir a feijoada, o carnaval, o frevo, as coisas nacionais. Existe o Brasil. Una giuria che io credevo che era una giuria da intellettuali, di persone che capiscono il cinema, che fanno una premiazione di questa che a me mi sembra una mancanza di rispetto alla tradizione culturale, perché dare un premio a Luiz Malle, che è un regista di seconda classe, che fa dei film commerciali, anche a Cassavetes, che è un regista americano, che anche fa dei film commerciali con la fascia dei film di avanguardia, e anche premiare il film da Angolopoulos, che è l'accademia del vecchio cinema di avanguardia accademico, é veramente dimostra ignorância, corrupção, racismo, mancança de serietà. Ossia, un escândalo che fa la mostra crollare, perché ha avuto anche sabotagem la programmazione, sabotagem la pubblicità, perché la stampa italiana só parla dei filmi americani e francesi, e una sabotagem nella giuria. Adesso, cosa Suzy Kekdamico, cosa che premia Luiz Malle, dove a sua autorità? Gillo Pontecorvo, que eu credevo um regista de cinista anti-imperialista, premia cinema imperialista. George Steve Jr., representante do Pentágono aqui, Andrew Sarris, Michel Simon, um crítico francês que tout le monde sait, toute la gente sabe que Michel Simon riceve soldi dei americani, della Motion Pictures, anche della CIA, per fare di pubblicità dei film americani. Quer dizer, uma giuria assolutamente corrotta. Dunque, Carlo Lisani começa um erro grave. Il Ministério dello Spettacolo Italiano ha fatto un errore grave diplomatico in relazione all'America Latina, in relazione a Brasile. Io farò adesso una campagna in Brasile per chiudere le officine della Gaumont là e anche per tagliare tutti i rapporti con la RAI, che è stato un rapporto depressione violenta per fare premiare questo film di Angolopoulos, che è una vergogna. Dunque, il Festival di Venezia è molto buono per i francesi, è molto buono per gli americani, ma non è buono per noi. E noi non siamo dei stupidi, noi conosciamo molto bene il cinema, l'economia, la tecnica e anche la politica.
Dunque, la vergogna è di Veneza, il scandalo è di Veneza. Loro è che sono dei poveracci decadenti, dei reazionari. Incluso i critici italiani qui mi hanno massacrato con una cosa programmata, una vergogna per Cristo. Io sono stato la vittima, la grande vittima di questa intolleranza. Ma io non rispetto a loro, non rispetto niente, perché mio film è molto superiore a questo. Mio film parla del futuro, di un novo mundo, com uma ideologia, uma linguagem nova. É stato troppo per questi critici decadenti che amano a Louis Malle e a Hitchcock e a tudo com esta merda que está aí. Eu não vendrò più a festival europeu e anche farò una campagna per che i registri latino-americani e arabo non vengono più da qui, né a Cannes, né in questo festival. Adesso sarà la guerra finale fine, la guerra della cultura. E noi dovremo vincere questa guerra. È questa la verità. Et mon corps se fragmente comme Guernica de Picasso, non se... I have in my blood 14 000 globules blancs. Et ça c'est trop, parce qu'avec 9 000 globules blancs, on peut déjà mourir avec une crise cardiaque. Avec 7 000 aussi. Le normal c'est 4 000 globules blancs. Moi j'ai 14 000. Ça t'embêterait de mourir maintenant? Non, mais il va pas mourir. Isso é complicado. Moi, je ne sais pas un type d'homme qui a la peur de la mort. Parce que moi, j'ai vécu ma vie très bien. J'ai 42 ans, mais j'ai vécu vraiment ma vie parce que moi, j'ai fait des voyages par tout le monde. J'ai aimé les femmes que je voudrais aimer. J'ai fait les films que je voudrais faire. E, enfin, Che Guevara, il est mort avec 38 ans, moi j'ai 42, c'est trop pour un latino-américain. It's a beautiful place to die. Maciel, eu acho que a proposta do Maciel coloca realmente uma discussão em aberto que rompe com as siglas que estão surgindo e com as propostas para realmente criar uma perspectiva nova no Brasil para o ano 2000. Porque a minha geração, a geração do Maciel e a geração das outras pessoas no Brasil, nós tínhamos 20 anos quando o senhor João Goulart caiu e nós herdamos erros políticos cometidos por gerações antecedentes. De forma que a nossa geração, nesse momento de abertura política, está lançando também um partido novo. De forma que aberturas estamos abertos e quem quiser nos procure porque estamos aí querendo transar um Brasil livre para o ano 2000. E a terra também. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, público do Brasil que gosta de futebol. Eu sou um homem de cinema, mas hoje vou falar de bola, porque é um filme magnífico, a Copa do Mundo, o Poder do Futebol, realizado por Milton Reis, que é um político. O Milton foi deputado cassado em 64, mas não vamos falar do Milton político agora, vamos falar desse filme de futebol maravilhoso. Ô Milton, como é o título? O filme entra quando em cartaz? Pois não, é Copa 78, Poder do Futebol. Entra segunda-feira no grande circuito de Luiz Severiano Ribeiro. Aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio. Em quantos cinemas? Entra em 18. Começando, aliás, hoje à noite em Niterói, no Central. Ô Milton, o filme teve problemas com a FIFA. Houve um problema de que ordem houve? Dizem que é um filme político sobre a Argentina. Explique melhor para o público por que esse filme é tão importante. O problema foi o seguinte: quando da apresentação do filme em Zurique, a 21 de maio próximo passado, na oportunidade em que foi inaugurada pelo eminente brasileiro, que é o presidente da FIFA, João Avelange, embaixador do Brasil junto aos povos do mundo, a delegação argentina se sentiu mal e fez um protesto contra o filme, porque nós inserimos no filme a verdade da Copa. Nós mostramos a realidade da Copa. Mostramos principalmente se fazemos justiça ao Menotti, ao esquema ofensivo. Quem é o Menotti? O César Luiz Menotti, o técnico argentino, o esquema ofensivo que ele adotou. Se também mostramos que a equipe argentina... O filme contém críticas ao Coutinho, as táticas do Coutinho que fracassaram? Não contém uma crítica pessoal ao Coutinho, mas ao esquema de todos os técnicos que levaram para a Argentina um sistema defensivo. E aí ele se inclui. Você acha que o Brasil perdeu a Copa do Mundo por quê? Qual é a crise do futebol brasileiro no momento? Antes de eu responder que o problema atual é o mesmo de 78, ou seja, foi um problema político,
A Argentina assumiu um compromisso político de vitória. Mas troque menores, quer dizer, troque miúdos. Que problema político de 74, de 78? Eu o farei com prazer. Retornando ao fio da meada com referência à Copa, os motivos da Argentina, nós mostramos no filme o que não agradou aos argentinos, os buracos do campo de Mar del Plata. Mostramos a diferença de horário, isso foi fundamental. O Brasil jogando com a Polônia 2 horas antes da Argentina jogar com o Peru. As estranhas interpretações de arbitragens. Mostramos uma coisa que consideramos da maior relevância. Essas interpretações de arbitragens foram por demais nocivas ao Brasil. É verdade que os jogadores jogaram dopados nessa Copa, que o filme tem cenas que chocaria exatamente o público e os organizadores do futebol? Não, isso não podemos afirmar, mas podemos afirmar que o juiz Clive Thomas, que apitou o jogo Brasil e Suécia, que anulou o gol do Zico, gol que se não houvesse sido anulado, o Brasil teria ficado na cabeça de chave, seria o primeiro, e portanto não disputaria com a Argentina em Rosário, ainda no meio, para saber quem é que disputaria a final. O Brasil teria sido cabeça de chave e, por consequência, teria disputado a finalíssima. Essa arbitragem de Sr. Clive Thomas, que depois foi proibido pela FIFA de apitar os demais jogos da Copa do Mundo, jogo Brasil-Suécia, foi por demais nociva aos interesses do Brasil. Aliás, esse filme tem outros problemas. Você tem 127 mil metros de filme, quer dizer, parece que você tem a maior documentação de futebol do mundo, né? Como é que você conseguiu exclusividade para filmar isso? Nós ganhamos uma concorrência internacional levada a efeito na cidade do México em 2 de fevereiro de 78, a que compareceram vários países do mundo. E nós obtivemos essa concorrência internacional. Devo dizer que ajudaram-me nesse propósito e são associados ao empreendimento cinematográfico o cineasta Sidney Loureiro, o meu amigo Alberto Galvão Filho e o meu cunhado, o famoso psicanalista Eduardo Mascarenhas. Aliás, é meu psicanalista, mas não tem nada a ver com a relação metafórica ou significante do inconsciente dessa entrevista. Por último, Milton, eu quero que você diga o seguinte: você acha que esse filme vai agradar o grande público brasileiro? Quais são as suas esperanças de bilheteria nesse mercado dominado e massacrado que é o mercado de cinema no Brasil? Eu acho que vai, Glauber, por várias razões. A primeira delas é que o filme, além de mostrar os momentos mais emocionantes e espetaculares que se realizaram na Copa de 78, ele enfoca também os interesses políticos do país organizador. Ele mostra um show de $1 bilhão, que foi o quanto o governo argentino gastou. Foi montado pelo Maurício Sherman e teve também... Pelo Vitor de Mello. E outros vários cineastas também. Com a colaboração do João Saldanha, do Zé Inácio Werneck, do Sérgio Noronha e do Aldemar Cordiola. Quer dizer que no caso do Java Barbosa você não quer falar aqui no ar disso? Não, posso dizer. Eu o convidei inicialmente para que ele fosse o chefe coordenador das equipes. Entretanto, ele o fez na primeira fase. Posteriormente, aqui no Brasil, ele adotou uma postura inconveniente aos interesses da firma. E, lamentavelmente, ele, de quem eu era amigo pessoal, eu me vi obrigado pela primeira vez de ir à justiça e de demiti-lo por justa causa e, em consequência disso, eu ganhei em primeira, segunda e em terceira instância. O problema está resolvido. Aliás, o Jabas, eu sou amigo seu, não estou aqui botando o Milton Reis contra você, estou apenas passando a notícia adiante, porque essa é a função do jornalismo. Eu gostei do filme, parabenizo aqueles que fizeram o filme, os presentes e os anônimos, e espero que o filme tenha sucesso, porque realmente é um documento muito bom sobre a Copa do Mundo e sobre a Argentina. E descobrimos que o grande cérebro desse país platense é o Menotti, que se estivesse no lugar do Perón, a Argentina seria hoje um país democrático e vencedor. Boa noite. Boa noite, alô, alô Brasil, alô, alô América Latina, alô, alô mundo. Eu estou essa semana lançando o meu filme Cabeças Cortadas aqui no Rio de Janeiro. O filme recebeu uma ótima crítica dos críticos, inclusive dos críticos inimigos, o que me surpreendeu. E foi bem aceito pelo público, embora as pessoas fiquem perguntando quem é o ditador, quem é o profeta. Eu já disse que o ditador podia ser o Shah da Pérsia, que o profeta podia ser o Ayatollah, mas em suma meu filme não é um panfleto, meu filme é um sonho poético sobre o fim das ditaduras. Aliás, o Somoza já está caindo. O filme vai para a terceira semana aqui no Rio de Janeiro,
não será lançado em nenhum outro estado do Brasil. São Paulo vai ter que esperar, Bahia também. Eu quero fazer uma experiência aqui no Rio de Janeiro, no Rio e no interior. De forma que espero que os cariocas que curtem o programa Abertura vão ao cinema, venham ao cinema e tal, para assistir o filme Cabeças Cortadas. Eu estou promovendo o meu próprio filme porque isso é como uma campanha eleitoral.